Condenser, Daemon e Harrenhal, Funeral do Luke, Winterfell, Conselho Preto e quem é esse dragão que aparece no final? Bom, nesse vídeo faremos análise completa dos dois trailers de House of the Dragon. Então, ó, vamos nessa! I feel what I've begun. Fala pessoal, eu sou o Pedro e como saíram dois trailers, um do lado verde e um do lado preto, eu vou comentar por partes, um de cada vez, começando pelo trailer preto do lado da Rhaenyra, que é o lado certo, enfim. E também, claro, fica o aviso de spoilers, porque nesse vídeo a gente vai tentar descobrir tudo o que tá acontecendo. Bom, o trailer preto abre com um singelo e pequeno funeral do Lucerys. Logo quando começa o primeiro episódio, eu acredito, a Rhaenyra deve pegar a Syrax e voar até Ponta Tempestade, porque se vocês repararem, nessa cena ela está usando a mesma roupa que ela estava usando no final da primeira temporada. Nessa cena, dá pra ver a Rhaenyra ali embaixo, desesperada e triste, vendo alguma parte do corpo, que deve ter sido encontrada por algum pescador, enquanto a Syrax dá um rugido também de tristeza, o que mostra a conexão entre a Rhaenyra e a Syrax. E assim, eu não acho que esse resto do corpo que a Rhaenyra está olhando seja o corpo do Luke não, tá? No livro tem vários relatos, mas o relato mais confiável é que alguns restos do Arrax, do dragão Arrax, apareceram ali na praia de Ponta Tempestade. E vendo essa cena, eu acho que é isso, da Rhaenyra encontrando alguns restos do Arrax e a Rhaenyra caindo na real que aquilo de fato aconteceu, enquanto o Luke, coitado, tá lá na barriga da Vhagar. Ainda no começo, a gente vê essa cena da Rhaenyra com a Syrax voando ali no fundo e essa outra cena dela mais no final do trailer, que deve ser, né, a mesma cena, só que em takes diferentes. Aí eu fiquei pensando, será que é nesse momento que o Daemon vai contar pra Rhaenyra o seu plano envolvendo sangue e queijo, e nessa cena ela estaria pensando se aprova ou reprova o plano? Porque assim, no livro, nesse momento aqui da história, o Daemon está lá em Harrenhal, já conquistando o castelo, mas atualmente, seguindo o episódio 10, ele está nesse momento ainda em Pedra do Dragão, então talvez, ao invés de fazer isso meio que pelas costas da Rhaenyra, o Daemon não propõe a ela todo o seu plano ali no off, e ela fica ali pensando, pô, será que aprovo ou será que isso é pesado demais? Enquanto vemos isso, a gente ouve a Rhaenyra falando que o Viserys manteve sua opinião de mantê-la como herdeira até a sua morte, o que, né, é verdade. Ela fala isso nessa reunião do Conselho Preto, onde podemos ver ela, a Baela, o Jace, o bastardo Targaryen Rude Martelo, que será o montador do Vermithor, o bastardo Targaryen Ulfil Branco, que será o montador da Asa Prata, e o bastardo Velaryon Addan, que será o novo montador do Sea Smoke, o Sea Smoke, que é esse dragão que aparece no trailer verde. A gente tem um take da Fortaleza Vermelha, e considerando isso, esse aí é o Arek, o guarda pessoal do Aegon, provavelmente vendo o Aemond voltar com a Vhagar após o final do episódio 10, já que, né, dá pra ver um dragão voando ali no fundo, e quando o Aemond chegar, ele vai tomar aquele esporro. Enquanto o Daemon tá lá em Harrenhal conquistando o castelo, o Jace foi para o norte, para Winterfell, onde ele vai encontrar o Cregan Stark, o atual Senhor do Norte. E além de uma aliança, vai fazer uma amizade com ele. E dois detalhes, os atores do Cregan Stark e do Jace viraram brothers muito amigos na vida real, e nessa cena, o Cregan Stark está carregando a espada de aço valeriano, que no futuro seria a espada do Ned Stark. Mas ainda sobre o Jace está no funeral do Luke, enquanto o Daemon não está presente. Então acho que é o seguinte, como a gente viu o Jace indo embora com o Luke no final do 10º episódio, a Rhaenyra vai esperar o Jace voltar para realizar, né, o funeral do Luke. E como o Daemon vai passar quase toda a temporada lá em Harrenhal, é por isso que ele não aparece ali no funeral. Rapidamente, temos um take do Gyenn Hightower, eu acho que eu falei certo. Ele que é um dos filhos do Otto e o irmão mais velho da Alicent. Ele foi convocado pelo seu pai para ir até Porto Real para, né, ajudar no reinado do Aegon, se tornando eventualmente o segundo em comando da patrulha da cidade. Logo depois temos um take da Syrax voando, provavelmente chegando depois da tempestade ali na praia. Temos esse take da batalha do Pouso das Gralhas e esse take do Aemond. Será que ele, após chegar em Porto Real, né, depois daquilo que ele fez, Enfim, também temos essa cena do Otto ainda como mão do rei, enquanto no fundo temos o Tywin Lannister, o atual mestre da moeda do reinado do Aegon. No episódio 10, o Corlys Velaryon apoiou a Rhaenyra e disse que levaram uma frota Velaryon para a Guela para bloquear a Guela. E aqui nessas cenas, pelo visto, é isso que está começando a acontecer. Agora temos algumas cenas do Daemon em Harrenhal.
essa cena dele falando com Sir Simon Strong, que é o tio-avô do Larys, que é o atual senhor de Winterfell, mas na sua ausência quem está comandando o castelo é o Sir Simon Strong, com o Daemon falando para o Simon para ele ou reconhecer a Rhaenyra, ou Ned terá sua casa queimada. E não querendo sofrer o mesmo destino do Harren o Negro, o Daemon facilmente toma o castelo de Harrenhal com Caraxes e os seus homens. Harrenhal vai ser uma parte muito importante na segunda temporada. Além disso, além da conquista de Harrenhal, veremos, por exemplo, todo o arco da bruxa Alice Rivers sendo adaptado, e também, como o Aemond indica no trailer verde, ele vai atrás do Daemon. E é até curioso o Harrenhal ter destaque na segunda temporada de House of the Dragon, sendo que na segunda temporada de Game of Thrones é quando o castelo é apresentado pela primeira vez. Tem toda aquela parte da área servindo Tywin Lannister e, inclusive, até referenciando a Rhaenys e a Visenya, as duas conquistadoras. Falando nas duas, aquela série de vídeos que eu tô fazendo, contando as histórias dos Targaryen, até chegarmos nos eventos de House of the Dragon, volta na terça-feira que vem, comentando dessa vez como foi a primeira Guerra Dornesa e também como foi todo o reinado do Conquistador. Então, para você não perder esse e os próximos vídeos de House of the Dragon, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. E claro, se você está curtindo aqui esse review, essa análise, deixa um like e um joinha que me ajuda demais. Voltando ao trailer preto, logo depois temos duas cenas importantes. Alicent e Rhaena no funeral do príncipe Jaehaerys, que foi morto naquele ataque, né, envolvendo sangue e queijo, que inclusive aparecem mais à frente, né, no trailer verde. E também temos essa cena do Aegon com o Otto. Eu acho que é nessa cena que o Aegon vai demitir o Otto como mão do rei, nomeando logo depois o Sir Criston Cole como a nova mão. A gente tem alguns takes de alguns cavalos andando ali no pouso das gralhas, mas o mais importante nessa parte é que temos a Baela Targaryen e a sua dragão, a Moondancer. A Moondancer que está verde, assim como no livro, e eu gostei muito disso. Aparentemente, as duas estão no pouso das gralhas. Lá no pouso das gralhas, a luta é a seguinte: Meleys contra Vhagar e Sunfyre, e é inclusive por conta dessa desvantagem que a Meleys acaba perdendo. Então, considerando isso, eu acho que é o seguinte: a Rhaenyra, talvez temendo que a Rhaenys possa se dar mal, não mande a Baela e a Moondancer ir pra lá pra reforçar, né? Pra dar ainda mais ajuda pra Rhaenys. Só que talvez elas cheguem tarde demais pra fazer alguma coisa, e quando cheguem, né, a Rhaenys e a Meleys, coitada, já viraram pó, literalmente. Eu acho que faria sentido, porque se a Moondancer fosse pra batalha enfrentar Vhagar e Sunfyre, ela provavelmente iria jogar no Vasco. Falando na Rhaenys, antes dela passar dessa pra melhor, ela tem essa fala ali pra Rhaenyra. E pensando aqui, será que essa não foi meio que uma referência, ou melhor, uma farpa para Daenerys lá na 8ª temporada de Game of Thrones? Bom, temos esse take do Aegon batendo em algo, e pela cara de bunda dele, será que ele está treinando para alguma coisa, ou batendo em um sino ou algo parecido? Enfim, logo depois temos a Vhagar, Aemond e Vhagar chegando no pouso das gralhas para um ataque surpresa. E será que ali no canto direito, rapidamente, temos uma sombra do Sunfyre, o Sunfyre que também está junto com eles? Também temos uma cena do Daemon Harrenhal entrando em uma sala que está com vários lords. Então talvez, após o Simon Strong se render, ele, claro, vai querer conhecer o castelo e invadir alguns lugares, e meio que faz sentido. E logo depois temos essa cena, onde vemos o Sir Eric e o Sir Arik, os dois irmãos gêmeos que vão lutar até a morte, porque o Arik foi até Pedra do Dragão para tentar matar a Rhaenyra. A Rhaenyra fala que tem medo do que ela começou, né? No livro é falado que a Rhaenyra tem medo de atacar Porto Real e de eventualmente matar o Aegon por conta do Maegor, porque o Maegor matou seu próprio sobrinho e foi amaldiçoado com isso desde então, e ela tem medo de sofrer o mesmo destino. E o trailer finaliza com esse take do Daemon e Caraxes em Harrenhal. Dá pra saber que em Harrenhal, porque no trailer verde temos essa cena que, pô, é basicamente o mesmo cenário. Falando no trailer verde, vamos comentar sobre esse trailer agora. O trailer abre com uma cena da Alicent orando, lembrando que ela, por ser uma Hightower, é devota à fé do Sete. A gente vê o Fosso dos Dragões e também vemos a Alicent conversando com Larys Strong. Dá pra saber que é Larys Strong por conta, né, da sua clássica bengala. A gente vê os estandartes do Aegon sendo erguidos ali na entrada da Fortaleza Vermelha, com o brasão Targaryen dourado em homenagem ao Sunfyre e o fundo verde em homenagem à Casa Hightower. Logo depois vemos a Alicent chegando no conselho, e pela presença do Otto Hightower ali, parece que é uma cena do primeiro episódio, talvez depois do Aemond ter chegado e eles ali se reunindo para discutir o que vão acontecer
acontecer. Afinal, né, olha o que o Aemond fez. Agora, a Alicent falar que o Viserys morreu sabendo que o reino nunca aceitaria uma rainha e que o Viserys escolheu o Aegon como rei, ela tá de sacanagem. Ela literalmente criou uma WandaVision e tá seguindo com isso até agora. Aparentemente, ainda no primeiro episódio, dá pra ter uma ideia, porque o Otto ainda é mão do rei, a gente vê provavelmente o Aegon se sentando no trono de ferro pela primeira vez, tendo inclusive toda uma cerimônia pra comemorar isso e tudo mais, né? E um detalhe interessante é que no colar da Alicent, ela está usando um pingente com a estrela de 7 pontas. Logo depois, a gente vê alguns soldados Hightower ali em Porto Real, preparando algumas paliscas e mirando para o céu. Dá pra saber que é Porto Real porque o Arya está presente e dá pra ver ali no fundo a Fortaleza Vermelha. Então será que, tipo, eles podem meio que preparar algumas balísticas como defesa para caso os pretos apareçam em Porto Real com seus dragões, eles terem como se defender mesmo sem precisar usar os seus dragões, já que essa tática funcionou lá em Dorne? Inclusive, isso ter funcionado em Dorne vai ser comentado no vídeo que sai terça-feira, e é sério, se eu fosse você, eu não perdia. Ainda como mão do rei, o Otto comenta que os pretos não pensam pelo bem do reino, e sim na satisfação da vingança. Então acho que essa parte, né, essa conversa, é após a morte do Jaehaerys, que, né, foi uma vingança pela morte do Luke. Falando na morte do Jaehaerys, agora temos duas cenas bem interessantes. A gente vê uma pessoa segurando uma sacola de moedas e mostrando para um dos guardas. Temos essa foto oficial da Missária na segunda temporada e depois temos essa cena onde podemos ver Sangue e Queijo entrando escondido na Fortaleza Vermelha. No livro, o Sangue é um ex-sargento da patrulha da cidade, enquanto o Queijo é um exterminador de ratos. Mas vendo essas três cenas que eu mencionei anteriormente, eu acho que talvez eles possam mudar isso, colocar o Sangue pra atualmente aqui na história ser um guarda da patrulha da cidade que vai ser persuadido por dinheiro. No livro, inclusive, o Sangue admite que foi contratado pela Missária, então eu acho que é isso que está acontecendo aí nessa cena. Pode ser isso, pode ser a Missária se for seguir o livro, ou essa pessoa pode ser o Daemon. O Daemon pessoalmente foi para Porto Real contratar o Sangue e o Queijo, já que o Matt Smith foi flagrado no set de Porto Real, né, durante as gravações. E até realmente pode ser ele, porque tem essa outra cena dele usando uma roupa meio suspeita. E se você analisar essa cena de novo, o Daemon está usando o famoso capuz do crime. Logo depois, a gente vê o Aegon recebendo uma armadura do Larys Strong, no caso o capacete. Dá pra saber que é Larys Strong porque, né, tem esse take. E a armadura do Aegon, que ele vai usar na batalha no Pouso das Gralhas, tem algumas escamas de dragão ali no seu braço, e ali no seu capacete tem a coroa do Conquistador. E cara, eu confesso que achei esse detalhe bem maneiro. E logo após pegar a sua armadura, o Aegon vai ver o seu dragão, o Sunfire. Sim, o dragão que aparece nessa cena é o Sunfire, o Dourado, conhecido como o dragão mais bonito que o Westeros já viu e também o mais FDP. A gente tá vendo ele no fosso, mas acredito que veremos ele mais no claro e ao ar livre, antes de fato rolar a luta lá contra Meleys. Ainda sobre o Aegon, acredito que antes da Batalha do Pouso das Gralhas, porque após ela, né, a sua cara ficará queimada, literalmente, a gente vê o Aegon de cabeça baixa e a Alicent tentando motivá-lo, talvez quando ele perceber que não é tão querido assim e também que não tem tantos aliados como ele pensava. A gente tem esse take do Aemond, talvez o Aemond chegando para ver a morte do Jaehaerys. Enfim, não dá pra saber só por essa cena o que tá acontecendo, mas falando nele, temos essa foto da Helaena. Não tá no trailer, é uma foto que saiu lá no Twitter e tal, mas se vocês olharem lá no fundo, o Aemond está atrás dela. Então, meus amigos, será que a minha teoria vai se comprovar como verdadeira? A gente também vê o Aemond conversando com Sir Criston Cole, que nesse momento já é o atual mão do rei. E agora ele está com o cabelo cortado. Então será que ele vai cortar o cabelo quando assumir como mão do rei, né? Pra meio que mudar o visual, deixar mais estiloso com esse papel importante? E nessa mesma cena, o Aemond fala que aceita. Ele aceita o desafio e vai até Harrenhal com a Vhagar e também com seu exército para encarar o Daemon. E ao fazer isso, ele deixará Porto Real indefesa. E ainda sobre o Aemond, cara, tem muita coisa sobre o Caolho nesse tópico. É show do Caolho? Tem essa cena dele olhando com cara de safado para a Alicent. Não safado com segundas intenções, mas sim safado de malandro, de malandragem.
Talvez ele, o Sir Criston Cole, colocando ali no conselho a ideia do Aemond ir até Harrenhal para desafiar o Aegon. Ou talvez ele já agora como um possível rei regente após o pouso das gralhas. Temos rapidinho uma cena de um soldado da casa Bracken meio que intimidando um soldado da casa Blackwood. Lembrando, a casa Bracken e Blackwood são rivais mortais. Os Bracken apoiam o Aegon, enquanto os Blackwood apoiam a Rhaenyra, e vão lutar em um conflito conhecido como a Batalha do Moinho Ardente, que vai rolar ainda na segunda temporada. Inclusive, se você quiser saber como foi essa batalha e também a Batalha do Pouso das Gralhas, depois vê esse vídeo aqui que eu explico tudo pra você. Sir Criston Cole limpa sua espada de sangue, uma continuação dessa cena do primeiro trailer, onde vimos ele matando um dos lords que não se ajoelhou para o Aegon, e uma empregada carregando um lenço cheio de sangue. Acredito eu que sangue do Jaehaerys. Temos uma cena do Aegon falando, então vamos para a guerra. Acredito eu que o Aegon aceitando o plano do Sir Criston Cole de atacar aliados menores da Rhaenyra, como por exemplo o Lord Staunton, dando início à Batalha do Pouso das Gralhas, que é onde acontece essas próximas cenas. Temos também essas sequências da Alicent já indicando que na segunda temporada ela vai continuar tendo um baita desenvolvimento de personagem. Vemos a Baeley e a Mundenser, ou Baela Lua, enfim, Mundenser é o nome mais da hora, né, as duas chegando no Pouso das Gralhas, e o trailer finaliza com esse dragão misterioso, mas que, como eu já antecipei, é o Sea Smoke. No meu react que eu postei nas redes sociais, na hora eu falei, pô, Asa Prata, porque Asa Prata é prata e Asa Prata estará, né, na segunda temporada. Depois falaram que poderia ser a Dreamfire, já que esse dragão tá a cara do Drogon, mas foi confirmado pelo Ryan Condal, o showrunner aqui da série, que esse é o Sea Smoke, agora adulto, amadurecido, que é o ex-dragão do Lenor Velaryon, que aqui, a partir da segunda temporada, será montado pelo Adam Velaryon. Meus amigos, essa temporada promete. E conhecendo a história, cara, vendo esses dois trailers e também o primeiro trailer, a série tá escondendo muita coisa. Mostrou muita coisa de apenas ali os 4 primeiros episódios, mas o que vem depois, dragões, conflitos, reviravoltas, estão escondendo, o que, claro, é ótimo. A série estreia dia 16 de junho na HBO e também no Streaming Max, naquele mesmo esquema, domingo, 10 horas da noite, terá ao todo 8 episódios e vai se estender até o dia 2 de agosto. E claro, vocês sabem, terá cobertura completa aqui no Good Nerd. Assim que acabar o episódio, review aqui no canal, segunda-feira o famoso vídeo de detalhes, terça, análise do trailer dos próximos episódios, quarta, quinta e sexta, mais vídeos de curiosidades, explicados e muito mais, daquele jeito que vocês gostam e eu também. E relembrando, terça-feira será o terceiro episódio das histórias dos Targaryen, Westeros, e cara, esse vídeo você não vai querer perder. Mas enquanto isso, aqui eu comento o primeiro episódio, cara, contando a história completa de Valyria, o que foi a perdição, como foi Valyria, e enquanto aqui eu comento a história completa da conquista, como foi a conquista e como Aegon conquistou os 7 reinos. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!